Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. Estamos com o Dr. Michel Matias Vieira. Seja bem-vindo, Dr. Michel. Obrigado, Edivaldo. Ele Mais é uma psiquiatra, imagina. Ele é psiquiatra e vamos falar sobre saúde mental, né? Muito abordado pós-pandemia e com certeza o assunto que deve rolar lá na Lar Estável, que é a empresa que o senhor é responsável técnico, é ansiedade e depressão. Creio Sim. que seja os principais motivos de procura. Certamente. O que é ansiedade? O que a gente pode definir como de fato é patológico? Porque muitas pessoas também falam, eu sou ansioso, De mas certa maneira, todo mundo é ansioso uma hora do dia. em algum Em momento. algum momento. E o que é patológico? A gente tem, para ser didático, a gente vai ter 3 parâmetros que vão definir uma ansiedade patológica. Que são 3 vivências que a gente tem, que todo mundo tem todo dia. A primeira vivência é a de autonomia. Há quantas anda a nossa autonomia? Nós temos autonomia para fazer o que a gente quer ou a gente tem alguma limitação, inclusive para os nossos desejos? Toda vez que existe uma limitação para aquilo que se quer fazer, seja ela social, moral, biológica, mecânica, isso pode gerar ansiedade. A segunda vivência, o segundo fator que determina a ansiedade caminhando para o patológico, é o que a gente chama a palavra feia, que é escrutínio. Mas vamos comparar com sabe o The Voice? Pode citar outro programa aqui? Pode sim. Eles não viram a cadeira? Viram. Toda a ação nossa, a gente quer que as pessoas virem a cadeira para a gente, de certa maneira. Que é essa aprovação, né? A coisa da empatia causada para outra pessoa naquilo que a gente faz. E a gente muitas vezes antecipa, acho que não vão virar a cadeira para mim, para isso que eu vou fazer, para isso que eu vou falar. Eu acho que, e às vezes é até mais comum do que se imagina e mais comezinho. Por exemplo, a minha esposa não me cumprimentou hoje. Ela não virou a cadeira para mim hoje como ela sempre vira. O que será que está acontecendo? Você vai caraminholando isso. Isso vai aumentando a ansiedade até a níveis patológicos. Mas isso também tem a ver com outras coisas. É tudo muito intricado. Autoestima. E a terceira vivência que determina a ansiedade patológica, Edivaldo, é o desamparo. A sensação de que ninguém é por nós, de que ninguém vai cuidar da gente, que a gente parece totipotente, mas que no fundo a gente queria um pouco de cuidado, um pouco até de carinho. Então, quando você tem atacado, entre aspas, a sua autonomia, quando você tem a aprovação, e não é uma aprovação vaidosa, é uma aprovação no sentido de você contar com alguém para poder fazer o que você quer. E quando você tem uma sensação grande de desamparo, você desenvolve um quadro ansioso patológico. É lógico que vai ter neurotransmissores envolvidos, vai ter serotonina, vai ter noradrenalina, vai ter a dopamina, mas nós não somos apenas reações químicas ambulantes. Eu acho mais interessante a gente começar falando da ansiedade, falando dessas situações que é mais fácil das pessoas entenderem, e elas acontecem numa síndrome ansiosa patológica. E aí desencadeia aqueles efeitos que a gente ouve, né? Uma taquicardia, uma compulsão alimentar, uma preferência por algum tipo de alimento. Perfeito, até uso de drogas, sexo, compras, tudo isso entra na compulsão que serve como uma defesa, aí a psicanálise já mostra pra gente, uma defesa egóica que a gente fala. A gente se entrega a essas atividades que nos confortam, além do prazer, para que a vida não seja infernal. Então, muitas compulsões, elas têm um nascedouro na ansiedade por causa disso. Você pode pensar, eu como muito porque eu sou ansioso, eu fumo muito porque eu sou ansioso, eu bebo demais porque eu sou ansioso, eu compro demais, eu vou ao shopping e compro sem poder porque eu sou ansioso e quero aplacar essa ansiedade de alguma maneira. Mas, se ao invés da compra a pessoa buscar entender por que ela está tão desamparada, por que ela busca tanto a aprovação dos outros e por que ela se sente que não é autônoma para fazer o que ela precisa para poder desenvolver os seus projetos, não precisava da compulsão. Então, por isso que entra o tratamento, entra a terapêutica, entra a pessoa ser cuidada por nossa equipe ou por qualquer outra equipe, mas o cuidado não é dizer para ela, olha, faz mal fumar demais. A gente prefere ir na raiz desses problemas. E, claro, você vai abordar as compulsões,
Mas antes, o lar estável, ele busca tentar entender quais são as razões, dentro dessa tríade que eu te falei, para falar especificamente da ansiedade que acomete a pessoa. A síndrome de ansiedade, posso chamar como síndrome ou Pode, transtorno. transtorno de ansiedade, ela está associada a outras patologias psiquiátricas também ou não? Ou pode estar, ou é só apenas uma pontinha do iceberg ali Tá. que pode ter outras Não, a escondidas? ansiedade, ela é a mãe de muitas coisas, como eu disse. O transtorno em si, ela já é uma entidade clínica suficientemente grave para ser tratada isoladamente, mas a dependência química, por exemplo, ela Sim. está associada à ansiedade. Pode ser anorexia, pode estar associada à ansiedade, a fibromialgia pode estar associada à ansiedade. Tem vários aspectos de outras doenças que são decorrentes da raiz ansiosa. Porque como leigo da área, com o senhor falando, eu comecei a imaginar outras até patologias, entre elas até a bipolaridade. Eu, né, com o senhor falando de compras, euforia, né, eu consegui imaginar uma pessoa mais eufórica, né? Entendi. E onde que se difere alguns tipos de A euforia, ela entra dentro do quadro emocional, mas dentro de um contexto mais amplo. Tá. A euforia, ela já é... Mas aquele negócio de defesa egóica que eu falei, Isso. a compulsão é um jeito, a euforia também é outro jeito para se defender. Muitas vezes a alegria desenfreada, ela é preocupante, assim como a tristeza desenfreada. E daí você entra no conceito da bipolaridade, que é um extremo de extrema alegria, de extrema excitação, mas daí também vai para a irritabilidade, porque a pessoa não suporta que as outras não estejam na mesma vibe dela, vai para a agressividade e por aí vai. O outro aspecto disso é a depressão, por outro lado, em que ela vai ficar autodestrutiva, em que ela vai ficar com afeto um pouco mais encaramujado, que ela vai ficar triste, pode tender ao suicídio. Então você tem esses dois extremos. Na bipolaridade, a pessoa transita entre esses dois extremos. Em questão de pouco tempo. Ainda bem que você falou isso. Parece que a gente combinou. Mas, assim, é essa a diferença entre a bipolaridade e a ciclotimia. São dois termos complicados e, por alguma razão, o termo bipolaridade pegou mais que o termo ciclotimia. A ciclotimia é mais branda. Ela parece isso. De manhã eu estou de um jeito, na hora do almoço eu estou do outro. Ah, essa pessoa é bipolar. Não, ela é ciclotímica. Por quê? É outro diagnóstico. É o diagnóstico. Porque a ciclotimia, ela é a oscilação do humor dentro de um contexto muito bem estabelecido, inclusive, que pode ser entendido. E ele dura horas. E ele não traz tanto prejuízo. Ele pode chatear alguém, e se chatear, ele pode, sei lá, eventualmente cometer alguma atitude mais deslocada. A bipolaridade, não. Ele fica em um polo ou outro polo por dias. Tá. E aí, imagina o prejuízo que isso não dá. Não só financeiro, o prejuízo em todos os sentidos. Físico, emocional e convivência. Então, né? é a doença mais grave. Tá. Tanto é que, antigamente, ela era chamada de psicose maníaco-depressiva, porque achava que era um tipo de loucura. Hoje, não se acha mais isso. Compreendeu-se que é um transtorno afetivo, daí chamado transtorno afetivo bipolar. De tão grave que é. Então, assim, eu imagino que você deva conhecer, que todos nós, o pessoal que está nos ouvindo e vendo, conhece um monte de gente ciclotímica. Todo mundo conhece. E chama elas de bipolares, mas elas não são. Os bipolares é o outro tipo de categoria mais grave, em que está envolvido a dicotomia entre o que a gente chama de mania, que é uma tradução ruim para português, vem do francês, mania, que quer dizer exaltação mesmo, não é a mania de roer unha, por exemplo. É outro tipo de mania, mas é o termo que se colocou. Sim. E a depressão. Então, a alternância a esses polos sustentada, continuada e ocasionadora de prejuízos é a bipolaridade. A oscilação do humor mais simples, mais rápida e menos deletéria, menos causadora de prejuízo é a ciclotimia. Entendi. Como eu disse no primeiro, seria uma videoaula. E foi uma segunda videoaula. Mas a tua pergunta foi fundamental. Se todo mundo perguntasse rapidinho assim, era mais fácil. Não, mas são dúvidas que chegam até mesmo, eu como enfermeiro geriatra, perguntam e eu não tenho, não sei nem explicar, não consigo, porque muitos pacientes com processo demencial, lógico que
tinham algum tipo de comportamento que talvez daria um diagnóstico psiquiátrico e por falta de recurso, por falta de conhecimento, por preconceito, antes não teve a oportunidade de sentar ao consultório com psiquiatra. E eu acho que os pacientes que você também atende com demência também, se você for buscar o comportamento, também com certeza teriam algum tipo de comportamento. Sim, Sim. você tem dentro você sabe disso melhor que eu, dentro do quadro demencial você tem agitação crepuscular, que a Sim. gente fala. Quando vai anoitecendo, Síndrome do pôr do sol. do pôr do sol, Os clientes conhecem mais por esse nome. Ah, tá. Pois é, mas muito bem posto, muito bem claro esse nome. Por conta do que a luz faz com vários hormônios, com a melatonina, a dopamina, por exemplo, você vai tendo essas agitações. É ciclotimia? Não. É bipolaridade? Não, mas é oscilação de humor. Então você entende que até as oscilações de humor elas precisam ser melhor entendidas para a gente poder fazer uma abordagem. E muitas vezes, assim, no pôr do sol, você ensina a tratar com luz, muitas vezes. E não com remédio. Você não precisa dopar um paciente desse só porque ele está agitado, basta luz. Então, assim, entende como o conhecimento do sintoma ele é fundamental para a gente até agredir menos o paciente com remédio? Sim. E a depressão, doutor? Como que é feito o manejo dentro da lar estável para que esse paciente tente conviver melhor com ele mesmo e também esses familiares consigam acolher melhor esse paciente com depressão? Veja, a maioria das pessoas que entram no lar, elas entram por causa de uma crise. Tá. E muitas vezes ruidoso, a crise de depressão, que está envolvida principalmente na ideação suicida. Então, posso te dizer que uma gama grande de pacientes que têm depressão, que começam, depois eles vão desenvolvendo outro tipo de demanda, mas é a ideação suicida, inclusive com tentativas. E a gente tenta orientar a família, e é importante que a gente traga esse tópico, não sei se cabe falar disso agora. Pode falar. Inclusive, depois eu quero falar um inteiro de prevenção de suicídio, como identificar e entendi. tudo mais. Pois é, porque ele é quase um capítulo à parte da depressão. Tá. Que muitas vezes merece um tratamento mais focado, baseado em contratos, essas coisas que a gente faz. Mas sim, os nossos pacientes com depressão, eles chegam por conta de ideação suicida ou alguma coisa menos exuberante, porém mais até sofrida. Eu acho que é a autoagressão, aqueles pacientes que se cortam. Tá, automutilação. Automutilação. Então, são essas consequências da depressão, não só a tristeza, não só a melancolia, não só a diminuição da psicomotricidade, que leva o paciente para o lar estável. Os outros estão mais em consultório. O pessoal do lar, eles estão ali, começam ali a partir de uma crise. Tá. E como diferenciar para o público que está nos ouvindo o que é uma depressão, o que é uma tristeza, o que é uma depressão em maior acento, eu não sei os termos. Não tem problema. Uma depressão maior, uma depressão, como que a gente caracteriza uma depressão mais grave? Tá. Lembra, eu adoro fazer essas coisas de 3 coisas, porque fica didático para todo mundo entender. Que nem na ansiedade a gente falou, do desamparo. Sim. Na depressão a gente tem o humor, propriamente dito. Tá. O humor ele tem que ser triste. Humor é a expressão do sentimento. A todo momento? Não. Depressivo... Boa pergunta também. Você não tem necessariamente os 3 juntos, mas você tem os 3 em algum momento. O humor triste. Tá. Então, o humor é uma vivência, é um pilar. O outro pilar é o da vontade. O nome técnico é volição, como você sabe. Sim. Que tem a ver um pouco com o desejo, tem a ver com o impulso para cumprir o desejo. Então, assim, o paciente deprimido, ele não tem vontades de nada. Em nenhum momento também? Ele tem vontade, mas, por exemplo, ele pode ter fome, mas ele não tem vontade de comer. Entende a diferença? Ele não tem um ânimo para executar. Perfeito. É por isso que a gente chama de volição. Volição é o desejo mais o ânimo, mas a gente fala vontade para as pessoas. Então, quando você tem essa zica na vontade, essa contaminação da vontade, ela pode ser o primeiro sintoma da depressão, antes até da tristeza, antes até do humor deprimido. E em terceiro, a psicomotricidade, que a gente fala, você vê isso bem no idoso. Mas a psicomotricidade é aquela disposição da pessoa, até para andar. Quando você vê alguém que não tem depressão andando, ela anda com a cabeça erguida, com os ombros para frente, ela tem um balanço de braço, ela tem uma mímica facial expressiva.
O deprimido, ele anda, ele não mexe os braços, já viu? Ele fica assim, parecendo aqueles bonecos de carnaval, assim. Sim, boneco de posto, Bu- mais fixo. Mais fixo. Ele não tem Ah, o colorido ele passa de um folião de carnaval ah, para um boneco de posto. Eu estou rindo porque ficou legal a sim, definição. sim. Então, isso é muito patente na depressão, porque às vezes a gente só vê a tristeza e não vê essas outras coisas que são até denotativos de maior gravidade. E Que isso ninguém observa, ninguém observa. essa parte comportamental. Não, mas é importante para diagnosticar. Porque você pode estar triste porque seu gato morreu. Você não está deprimido. Você está triste porque seu gato morreu. E aí você vai entrar no processo de luto, que não é Uhum. depressão, luto é luto, e que precisa ser respeitado. Né? Hoje, antigamente você tinha um processo, a partir de tantas semanas de luto é depressão. Não, não. Pode ter anos de luto. E a pessoa segue a vida. Trabalha, estuda, se forma, faz uma pós, cresce, não sei o quê, ou vive dentro da sua. Mas o luto está com ela. Deixa estar. Ela tem um Ela é uma tempo, pessoa enlutada, permanente, mas a vida a seguiu. vida seguiu. É lógico que ela tem demanda para uma terapia. E é lógico que a terapia pode ajudá-la. Isso acontece também no lar estável. A gente orienta esse tipo de coisa. Luta é uma doença? Não, mas é um estado. É um estado que deixa a pessoa mais próxima da depressão. Então é preciso que ele seja abordado. Só não é preciso ter pressa. Entendi. E quando a depressão é um estágio mais leve, esse paciente ele executa as atividades corriqueiras do dia a dia e fica como que camuflado este diagnóstico, ele, ou seja, ele trabalha, ele Isso. provê a Tem. família, às vezes ele não tem um autocuidado tão assíduo, mas eu quero que o senhor explane bem isso, porque muitas pessoas devem ter o diagnóstico de depressão ou vivem em depressão, E mas não sabe. elas vivem em sociedade, como pessoas que não precisariam de um tratamento, mas na realidade elas precisam. Isso. Primeiro, a gente tem esses três baluartes que a gente vai ter que observar na pessoa. Então, o humor, deprimido, a vontade Uhum. e a psicomotricidade. Tem que ter isso Tá. para ela merecer um remédio e Ah, tá. merecer uma terapia. Ela pode estar tristona, e pode estar insatisfeita com alguma coisa. Com relacionamento, com trabalho, com a situação financeira, enfim. E quanto a isso, é importante a gente entender que não existe um padrão certo. Eu tenho muito medo quando alguém fala que todos nós devemos ser felizes, porque parece que a gente tem que ser feliz o tempo todo. É o que as redes sociais vendem. Pois é, mas isso é um perigo, porque ninguém é feliz o tempo todo. Também não é para ser triste o tempo todo. Existem as oscilações de humor normal, e a tristeza, muitas vezes, ela é um impulso para a gente melhorar, porque a gente fica incomodado. E aí é um efeito colateral, e eu vou dizer isso com muito cuidado, porque eu não estou criticando, um efeito colateral principalmente das outras especialidades médicas, que veem a pessoa triste e interpreta que aquilo é uma depressão. Aí tá com remédio. Aí você vai ver nas listas. Qual é o problema disso? Porque muitas vezes as políticas públicas são focadas em termos de venda de remédios. Uhum. Então você vai ver que o Ministério da Saúde está trabalhando com dado de que houve um aumento de tantos por cento na venda de antidepressivos. Isso significa que houve um aumento na existência de pessoas deprimidas? Não necessariamente. O que houve foi um erro de diagnóstico, em que ali a pessoa pode apresentar um período de humor deprimido e o médico, com a melhor das boas vontades, vai lá e dá um antidepressivo para a pessoa. E aí você fala que a depressão é a pandemia do século XXI. O que está acontecendo é uma overdiagnose, é um superdiagnóstico, um diagnóstico assodado, Uhum. em que as pessoas, em nome de terem que ser felizes o tempo todo, não se permitem um momento de introspecção, um momento de mais análise situacional, que muitas vezes traz uma certa melancolia para que a gente possa partir disso. Elas não se permitem isso. Vão no médico, eu quero um antidepressivo aí para eu ficar bem. Como se o antidepressivo fosse uma pílula de felicidade. Ele não é. Ele é um antidepressivo. Ele não é um Não vai te feliz. dar, não vai te trazer felicidade Não, você não vai permanente. sair dando bom dia pro sol, virando pirueta e abraçando poste, porque você está tomando antidepressivo. Isso é até patológico também. Sim. Mas o antidepressivo tira você daquele momento de depressão e vai te dar uma paz para que você possa melhor vislumbrar aquilo que Seguir sua cerca. vida. Isso. É, a pandemia
na opinião do senhor, trouxe uma dificuldade de convívio com o próprio eu, ou trouxe uma consciência de algumas patologias psiquiátricas onde a overdose de medicamento acabou acontecendo agora com esses diagnósticos talvez até errôneos? Eu vou deixar essa pergunta, eu vou chamar o intervalo e o senhor vai responder depois, tá bom? Tá, já. Olá, o creme Geriaderm AGE é o segredo para uma pele radiante e rejuvenescida. Você sabe o porquê? Especialmente desenvolvido para atender às necessidades da pele madura. O creme Geriaderm AGE vai além da hidratação tradicional. Com uma combinação poderosa de hidratantes e nutrientes, o creme Geriaderm AGE, ele penetra profundamente para nutrir a pele de dentro para fora, reduzindo a aparência de linhas finas e rugas. Sua fórmula avançada ainda ajuda a fortalecer a estrutura da pele, promovendo elasticidade e firmeza. Dê adeus à pele seca e à pele sem vida, e dê as boas-vindas a uma pele visivelmente mais jovem e mais saudável. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma em uma farmácia mais perto de você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Doutor Michel Matias, a pandemia, como eu perguntei anteriormente, ela trouxe uma dificuldade de convívio do eu, ou ou explanou demais algumas doenças que já estavam contidas e a pessoa não procurava? Certamente a segunda assertiva sua. Tá. Ela explanou, ela escancarou de uma forma violenta até essas doenças que estavam ali atrás da cortina e principalmente atrás do preconceito. Mas, para citar um exemplo, tenho colegas que têm clínicas como eu e tiveram que reformar a clínica a toque de caixa, porque a procura cresceu demais. E vários colocaram divisórias de gesso para fazer onde era um consultório T2, para contratar o secretário, porque estava ficando uma coisa imensa. Mas a primeira assertiva sua, que a pandemia talvez tenha trazido um incômodo com o convívio com nós mesmos, esse incômodo existe desde Adão. Só que, às vezes, ele era diluído naquela convivência febril da casa para fora. E a gente, ao ficar no confinamento, né, no isolamento social, que foi naturalmente imposto, a gente ficou conosco. E aí experimentou-se um sentimento que a antropologia tinha, que é a sozinhez. A sozinhez é diferente da solidão. Então o que aconteceu foi que a humanidade passou a estar com ela mesma. E estar consigo mesmo é encarar defeitos que você não quer, é encarar limitações que você tem que você não quer, é encarar uma situação de descontrole, porque você não tem autonomia para poder nem sair de casa para comprar um pão, às vezes. Então isso gera essa sozinhez, que você não conta com ninguém a não ser com você mesmo. E ali você vê toda a sua pequeneza. Esse foi um fenômeno clínico, que já era um conceito antropológico, como eu disse, mas foi um fenômeno clínico que levou a mais quadros de depressão. Então, essas duas assertivas que você colocou, elas têm relação uma com a outra. E a Lar Estável entra como nesse acolhimento e orientação? Ela entra dentro já do quadro clínico, tá, da depressão. A gente ainda não tem uma abordagem para essa coisa um pouco mais, mais antropológica, porque isso aí seria mais de cunho de psicoterapia mesmo. Está mais para o hospital psiquiátrico, onde a gente tem um serviço de ambulatório. O lar, ele vai redefinir para a pessoa o que é a casa dela. Porque você deve ter ouvido falar na cima da gaiola. Assim, as casas viraram gaiolas. Não só porque as pessoas não podiam sair, mas também por causa do home office. Então, assim, é o mesmo lugar onde a gente trabalha, o mesmo lugar onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente veste a roupa a gente põe o crachá, mas é o mesmo lugar onde a gente tira o crachá. Onde eu estava com o crachá 2 horas atrás, agora eu estou jantando.
Então, isso deu uma situação de bastante complicação, de nó na cabeça de pessoas que nunca tinham tido problema nenhum. E acabam tendo um problema nenhum visível. E acabaram agora tendo, dentro do processo do Lar Estável, a gente tem programas de orientação familiar e terapia ocupacional e psicoterapia para que a pessoa conviva não só com ela, mas com o lar, com a casa onde ela mora, porque o lar deixou de ser lar, de certa maneira, a partir da pandemia. E isso não é culpa de ninguém, isso é uma contingência histórica, que certamente daqui a 10 anos a gente vai estar conversando de uma outra maneira, entendendo de outra forma, que a gente estava no olho do furacão, mas é uma abordagem que a gente faz. Entendi. Do lar. Muito obrigado por ter vindo esclarecer. Deu uma senhora aula de patologias aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Suas redes sociais vão aparecer aqui Obrigado. No link. Muito obrigado e até o próximo episódio. Ótimo. E para você que, caso precise de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 940075391 ou no nosso Instagram, @edivaldo.toledo. Espero você e até semana que vem. Tchau, tchau.